Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Cora e quero meditar um pouquinho com vocês aqui numa história do Velho Testamento sobre Naamã, aquele leproso que mergulhou no Rio Jordão e foi liberto. A Bíblia conta nessa história que havia uma menina na casa de Naamã, uma escrava. Naamã, um general, tinha atacado Israel e tinha levado escravos. E dentre eles ele levou uma menina. Não fala a idade dela, fala que é uma menina. E essa menina foi levada para a casa de Naamã. E ela, morando ali na casa de Naamã, ela vendo toda a situação que estava passando, ela teve algumas atitudes exemplares. Ela falou com a patroa a respeito da possibilidade ou da certeza que ela tinha de que se Naamã estivesse diante do profeta, ele seria curado. Vamos aprender algumas coisas com isso? Vamos lá. A primeira coisa que nós aprendemos com essa menina é sermos pessoas sem amargura. Pessoas sem ficar remoendo o passado, remoendo as dores, remoendo a tristeza e alimentando o ódio. A primeira coisa, nós ouvimos aqui, eu já disse, e nessa história está, que ela tinha sido levado da sua família, da sua terra, como escrava e estava na casa de um invasor, daquele que tinha cometido o crime. Então, como natural seria para nós e para qualquer pessoa, essa menina devia odiar essa patroa, essa senhora, odiar esse senhor. Não, ela não teve essa atitude. Nós todos teremos dores emocionais. Imagine a intensidade da dor dessa menina que perdeu tudo e foi levada escrava. Nós também passamos por isso. A intensidade da dor emocional, ela é diferente a cada pessoa. Cada pessoa tem um modo de agir diferente do outro, de reagir diferente do outro. Só que tem um detalhe. Enquanto nós estivermos alimentando esta dor, guardando esta dor, alimentando o rancor, alimentando uma situação que nós estamos passando, ela vai se tornar mais forte e vai virar em amargura, vai fazer com que a nossa vida não tenha sentido, não tenha motivo para ser. Muitas vezes a gente conversando com pessoas que estão amarguradas, que estão doentes emocionalmente, a gente vê que o que deu o start, o que levou aquilo, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão pequena. Mas no caso dessa menina, ela tinha algo grande, mas ela não foi tomada pela dor e pela amargura, porque ela tomou atitudes diferentes, ela mostrou isso, o coração dela era diferente. Essa menina, nesse momento de agonia, de sofrimento, de estar escrava, ela resolveu ser feliz. Apesar da situação, ela resolveu ser feliz. Em vez de se alegrar pela doença do escravizador, ela oferece ajuda. E outra, ela age com uma sabedoria tremenda. Ela não diz para Naamã. Ela fala com a sua patroa, né? Para evitar algum movimento de ciúmes, ela fala com a patroa, com a senhora. Para ela, o ontem já não existe. E o amanhã ainda não chegou. Ela quer viver o hoje. Isso é uma coisa interessante para nós. Quando a gente começa a ter muito excesso do ontem, a gente começa a ficar saudoso. E às vezes isso não é nem doentio. O problema é o excesso demais. A gente começa a viver no ontem, começa a viver o que a gente viveu ontem, as alegrias do ontem, aí nada do que tem hoje tá bom. Você quer ver uma das coisas que machuca muito as pessoas? É a condição financeira. Ontem ela tinha condição financeira de comer bem,
hoje ela precisa comer com um pouco mais de parcimônia, algumas coisas menos, às vezes até só um arrozinho. Mas ela está se alimentando. Só que para ela, aquilo de ontem, nossa, a lasanha de ontem, o churrasco, as coisas do passado, ah, como era feliz, né? Tem até a bendita frase, ah, eu era feliz e não sabia. Isso vai provocar no futuro uma amargura no coração com a situação que está vivendo, um desgosto e a vida começa a ficar azeda. A segunda coisa que nós aprendemos com essa menina é sermos pessoas cheias de compaixão. Compaixão. Sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro e tentar ajudá-lo. A Bíblia diz assim, olha aqui o que ela disse para a patroa dela. Antes, o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, em vez de viver essa situação, de estar tendo que viver meio que escondido, a lepra é uma situação brava naquela época, né? Hoje tem controle e até cura. Naquele tempo não tinha nem controle nem cura, precisava isolar a pessoa quando a coisa começava a ficar mais visível, mais apertada. Ela poderia zombar da desgraça do patrão, ó, tá vendo? Né? Foi atacar Israel, foi me atacar, foi atacar o povo de Deus aí, agora sofre as consequências. Oh, Jesus, eu escuto muito crente falar uma besteira dessa. Mas ela não. Ela, em vez de zombar da desgraça e de se sentir vingada com a desgraça, ela escolhe ajudar o agressor. Ela poderia não fazer nada. Mas ela fez o que podia fazer. Apontou o caminho. Apontou para Deus. Sermos pessoas cheias de compaixão. Não deixar que as circunstâncias ruins da nossa vida apaguem a graça, a misericórdia, o amor de Deus em nós. Permanecermos firmes. Isso é o que essa menina ensina. E estender a mão ao próximo, mesmo que esse próximo seja o nosso agressor. E lá na frente, Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos e abençoai aos que vos perseguem. A terceira coisa que nós aprendemos com essa menina é sermos pessoas cheias de fé. Mesmo no meio da desgraça, continue acreditando. Continue crendo que Deus é capaz de mudar a situação. Ela tinha uma convicção de fé. Se Naamã encontrar com o profeta, o representante de Deus, a cura vai acontecer. Ela cria, por isso falou isso. E quando você crê e age em cima da sua fé, baseado na sua fé, Deus vai responder. E Deus vai responder favoravelmente à misericórdia dele sobre a sua vida. Irmãos, nós devemos acreditar. Devemos não deixar que as circunstâncias roubem a nossa fé. Eu vejo muitas pessoas que têm problema na igreja, na comunhão com os irmãos, tem problema com uma pessoa ou outra, ela desanima, ela sai da igreja e de repente ela vira uma pessoa amarga, reclamando de tudo, reclamando das igrejas, reclamando dos pastores. Infelizmente, muitos pastores também dão um lado e começam a ferir os irmãos. E uma pessoa ferida, ela demora para reagir. Agora nós precisamos aprender a fazer com que o nosso couro seja grosso, revestir a couraça da justiça de Deus e rejeitar os problemas. Então, queridos, essa menina nos ensina a sermos sem amarguras, sermos cheios de compaixão e sermos cheios de fé. Amém? Que o exemplo dessa menina, que nem o nome dela aparece na Bíblia, seja para nós um exemplo para cumprirmos as verdades de Deus. Abraço!